A paz do Senhor, meu querido, minha querida, tudo bem com você? É um prazer para mim, pastor Herman Temel, estar aqui mais um dia para dar continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. Muito bom saber que você está firme nesse propósito, seguindo aí nessa caminhada de crescimento em conhecimento da santa e bendita palavra do Senhor. E juntos chegaremos mais longe, porque juntos somos mais fortes. Amém? Hoje estamos aí no dia 63 da nossa leitura e desde já, se você ainda não assistiu o vídeo 1, o 2, se você não começou do início esse plano de leitura, é interessante que você faça isso. Inscreva-se neste canal, se ainda não se inscreveu, e depois que você se inscrever, clique aqui nesses cards. Aqui você vai ter acesso à playlist completa e poderá assistir a partir do vídeo de número 1 e assim fazer todo o plano anual de leitura da Bíblia. Amém? Mas você que já está conosco aqui assistindo e realmente já está nesse vídeo, no vídeo de número 63, assistiu conosco ontem e leu o vídeo de número 62, então compartilhe este vídeo para que possamos levar a palavra de Deus ainda mais longe e alcançar assim ainda mais pessoas. Amém? Então, é isso aí. Vamos para a leitura de hoje. Ouvindo o cananeu, o rei de Arade, que habitava para a banda do sul, que Israel vinha pelo caminho dos espias, pelejou contra Israel e dele levou alguns deles por prisioneiros. Então Israel fez um voto ao Senhor, dizendo: se totalmente entregares este povo na minha mão, destruirei totalmente as suas cidades. O Senhor, pois, ouviu a voz de Israel e entregou os cananeus, que foram destruídos totalmente, eles e as suas cidades, e o nome daquele lugar chamou Horma. Então partiram do monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, a alma do povo angustiou-se neste caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e mordeu muito o povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse: havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Veja que esse texto aqui é muitas vezes utilizado por alguns para dar autoridade a se fazer imagens de escultura, porque Deus vai mandar fazer uma serpente, uma imagem de uma serpente, colocá-lo em uma haste, porque quando alguém fosse mordido pela serpente, olharia para esta serpente que estava pendurada no madeiro e então viveria, não morreria pela mordida da cobra, da serpente que ali lhe mordeu. E muitos usam esse texto então para validar a questão da imagem de escultura, da idolatria. Porém, quando nós lemos o Novo Testamento, a palavra nos deixa muito claro que aqui Deus estava usando de uma alegoria para mostrar o propósito do Messias, porque o próprio Jesus diz que assim como a serpente foi levantada no deserto, assim ele também seria levantado. Ou seja, ele era uma figura que hoje, e até na época de Jesus e hoje em dia, se a pessoa for mordida pela serpente, e a serpente é o símbolo de Satanás, ou seja, a pessoa for mordida por Satanás, para que ela não morra, para que ela não venha
a padecer diante de um ataque do diabo, só existe uma maneira: olhar para Cristo, buscar em Cristo a vida, porque se a pessoa não buscar nele a vida, certamente morrerá. Entendeu aí a alegoria, a comparação então que Deus está trazendo para o seu povo? Amém? Vamos continuar a leitura. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste. E era que, mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Então os filhos de Israel partiram e alojaram-se em Obote. Veja o detalhe que eles não oravam à serpente, não pediam nada à serpente. Era algo que vinha de Deus. Eles olhavam, mas eles eram curados pelo Senhor. E volto a dizer, isso aqui era um símbolo, uma simbologia, um tipo de Cristo. Estude em teologia a matéria chamada tipologia bíblica e você vai poder entender muito melhor. Como, por exemplo, José foi um tipo de Cristo, como nós vamos ver muitas outras coisas no Antigo Testamento que fazem simbologia, que apontam para Jesus. Assim, essa serpente em uma haste estava apontando para Jesus. Mas vamos continuar aqui. Depois partiram de Obote e alojaram-se nos outeiros de Abarim, no deserto que está defronte de Moabe, ao nascer do sol. Dali partiram e alojaram-se junto ao ribeiro de Zered. E dali partiram e alojaram-se desta banda de Arnon, que está no deserto e sai dos termos dos amorreus, porque Arnon é o termo de Moabe, entre Moabe e os amorreus. Pelo que se diz no livro das guerras do Senhor, contra Vaabe em Sufá e contra os ribeiros de Arnon, e contra a corrente dos ribeiros que se volve para a situação de Ar e se encosta aos termos de Moabe. E dali partiram para Beer. Este é o poço do qual o Senhor disse a Moisés: ajunta o povo, que lhe darei água. Então Israel cantou esse cântico: sobe, poço, e vós cantai dele. Tu poço que cavaram os príncipes, que escavaram os nobres do povo, e o legislador com os seus bordões. E do deserto partiram para Matana, e de Matana para Naaliel, e de Naaliel para Bamote. E de Bamote partiram para o vale que está no campo de Moabe, no cume de Pisga, à vista do deserto. Então Israel mandou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, dizendo: deixa-me passar pela tua terra. Não nos desviaremos pelos campos nem pelas vinhas, e as águas dos poços não beberemos. Iremos pela estrada real, até que passemos os teus termos. Porém, Seom não deixou passar a Israel pelos seus termos. Antes, Seom congregou todo o seu povo e saiu ao encontro de Israel ao deserto e veio a Jaza e pelejou contra Israel. Mas Israel o feriu a fio de espada e tomou a sua terra em possessão, desde Arnon até Jaboque, até os filhos de Amon, porquanto o termo dos filhos de Amon era firme. Assim Israel tomou todas essas cidades. Israel habitou em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e em todas as suas aldeias. Porque Esbom era a cidade de Seom, rei dos amorreus, que tinha pelejado contra o precedente, rei dos moabitas, e tinha tomado da sua mão toda a sua terra até Arnon. Pelo que dizem os que falam em provérbios: vinde a Esbom, edifique-se e fortifique-se a cidade de Seom, porque fogo saiu de Esbom e uma chama da cidade de Seom, e consumiu a Ar dos moabitas
e aos senhores dos altos de Arnon. Ai de ti, Moabe, perdido és, povo de Quemos. Entregou os seus filhos que iam fugindo e suas filhas como cativas a Seom, rei dos amorreus. E nós os derribamos. Esbom perdida é até Dibom, e os assolamos até Nofa, que se estende até Medeba. Assim Israel habitou na terra dos amorreus. Depois mandou Moisés espiar a Jazer, e tomaram as suas aldeias, e daquela possessão lançaram os amorreus que estavam ali. Então viraram-se e subiram o caminho de Bassã, e Og, rei de Bassã, saiu contra eles, e todo o seu povo a pelejar em Idirei. E disse o Senhor a Moisés: não temas, porque eu te tenho dado na tua mão, a ele e a todo o seu povo, e a sua terra, e far-lhe-ás como fizestes a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. E de tal maneira o feriram a ele e aos seus filhos e a todo o seu povo, que nenhum deles escapou, e tomaram a sua terra em possessão. Depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, desde a banda do Jordão, de Jericó. Viu, pois, Balaque, filho de Zippor, tudo o que Israel fizera aos amorreus. E Moabe temeu muito diante desse povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado por causa dos filhos de Israel. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era o rei dos Moabitas. Deixa eu entrar num detalhe aqui com você. Veja que a intenção de Israel ali não era destruir ninguém. Deus os enviaria sim a Canaã para que eles possuíssem a Canaã, mas a gente já viu que por causa da rebeldia do povo, da incredulidade, eles acabaram adiando a promessa. Aquela geração de 20 anos para cima não entraria na terra. E quando eles estavam então peregrinando pelo deserto, Deus ali os estava guiando para que eles peregrinassem, para que se passassem os 40 anos. E Moisés, então, com o povo de Israel, vai pedir autorização aos reis para passarem por dentro de suas terras para poderem continuar. E os reis, ao invés de permitirem, se levantavam contra o povo. E por isso que o povo, então, se levantava contra eles. Na verdade, se Moabe tivesse mandado mensageiros, por exemplo, a Israel, permitindo-lhes a passagem, Israel não se levantaria contra Moabe. Mas volte aqui comigo. Pelo que Moabe disse aos anciãos dos midianitas: agora lamberá esta congregação tudo quanto houver ao redor de nós, como o boi lambe a erva do campo. Naquele tempo, Balaque, filho de Zippor, era rei dos Moabitas. Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos de seu povo, a chamá-lo, dizendo: eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra, e parado está defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu, para ver se o poderei ferir e o lançarei fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas mãos, e chegaram a Balaão e lhe disseram as palavras de Balaque. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta. Como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Veja que iam contratar então Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão então disse: fica aqui,
eu vou buscar a resposta no Senhor, em Deus, e conforme ele me falar, então eu farei. Então, ele está aqui, em parte, de certa forma, até buscando a direção correta, buscando a direção de Deus. Mas nós já vemos que havia nele um interesse na recompensa, porque qual o motivo levaria Deus a levantar alguém para amaldiçoar seu próprio povo? Então, continue aqui comigo a leitura. Quando Deus ele queria falar com o seu povo, aqui nessa época tinha Moisés, era através de Moisés que ele falava, e ele mesmo trazia o juízo. Ele não levantou outras pessoas, mas pelo menos Balaão foi perguntar a Deus. Veja comigo. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zipor, rei dos Moabitas, nos enviou dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-mo, porventura poderei pelejar contra ele e o lançarei fora. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto bendito é. Veja bem, Deus foi muito claro na sua posição. Você não vai, porque eles são benditos, ou seja, era o povo bendito do Senhor. Mas continue comigo aqui. Então Balaão levantou-se pela manhã e disse aos príncipes de Balaque: ide à vossa terra, porque o Senhor recusa deixar-me ir convosco. E levantaram-se os príncipes dos Moabitas e vieram a Balaque e disseram: Balaão recusou vir conosco. Porém Balaque prosseguiu ainda em enviar mais príncipes e mais honrados do que aqueles, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, filho de Zipor, rogo-te que não te demores em vir a mim, porque grandemente te honrarei e farei tudo o que me disseres. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo. Veja então que Balaque agora vai mandar os seus príncipes para tentar subornar Balaão. Vem, eu vou te honrar, ou seja, eu vou te pagar por isso, você vai ter uma recompensa em fazer isso. Aí, o que Balaão devia fazer? Já dizer não, Deus já disse para mim não ir, eu não vou. Porém, os olhos de Balaão cresceram diante da recompensa. É como eu preguei ontem na igreja a respeito da tentação, e uma das formas que a tentação vem é pela concupiscência dos olhos. Ele viu ali a riqueza, e outra também a soberba desta vida, o reconhecimento, a honra. Ele queria honra, ele queria reconhecimento, ele queria riqueza. E veja qual vai ser a sua postura. Então Balaão respondeu e disse aos servos de Balaque: ainda que Balaque me desse a sua casa cheia de prata e de ouro, eu não poderia transpassar o mandato do Senhor meu Deus, para fazer coisa pequena ou grande. Agora, pois, rogo-vos que também aqui fiqueis esta noite, para que eu saiba o que o Senhor me dirá. Veja que, aparentemente, ele está fazendo a coisa certa. Não, eu vou orar a Deus. Mas vem cá, Deus já havia falado. Ele só está indo orar de novo porque ele está interessado na recompensa, no dinheiro. E Deus vai acabar deixando ele ir. Veja comigo aqui, veja só. Veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse: se aqueles homens te vierem chamar, levanta-te, vai com eles. Todavia farás o que eu te disser. Veja que Deus então vai traçar um plano. Balaão não sabia, mas Deus já tinha um plano. Tá bom, você quer ir? Porque você está de olho na recompensa? Balaque está insistindo para você ir, porque ele está com medo do meu povo e quer que eu amaldiçoe o meu povo? Então vai com eles. Agora você vai fazer apenas o que eu te disser. Veja comigo. Então Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário, e ele ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 de seus moços com ele.
Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com sua espada desembainhada na mão, pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la. Então o anjo do Senhor passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. E vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com o bordão. Veja uma coisa aqui. Muitas vezes nós temos pessoas que estão ali conosco, que estão tentando nos desviar da ira de Deus. E tem muitos que acabam, ao invés de dar ouvidos, ficando com raiva. Você deve ter um parente não crente, principalmente, e às vezes até crente mesmo, que quando você tenta alertá-lo acerca de algo, ao invés da pessoa te agradecer porque você está alertando a ela, a pessoa fica com raiva de você, porque você está ali tirando ela do caminho dela. Mas na verdade você está tirando ela do caminho da ira de Deus. Deus até mandou Balaão ir, Deus até ia agir diante disso. Nós vamos ler com mais detalhes no capítulo 23. Mas Deus está virado, porque Balaão estava interessado no preço da recompensa e porque Balaque estava tentando amaldiçoar aquele que é bendito, amaldiçoar o povo de Deus. Mas vamos voltar aqui, vamos ver aqui a continuação da leitura. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancastes essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim? Tomara que tivera em uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta, em quem cavalgaste desde o tempo que eu fui tua até hoje? Costumei eu alguma vez fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém, a jumenta me viu e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela se não desviara de diante de mim, na verdade que eu agora te mataria e ela estaria com vida. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei, que não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, tornar-me-ei. E disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente a palavra que eu falar a ti, esta falarás. Assim Balaão foi-se com os príncipes de Balaque. Ouvindo, pois, Balaque que Balaão vinha, saiu-lhe ao encontro até a cidade de Moabe, que está no termo de Amon, na extremidade do termo dele. E Balaque disse a Balaão: porventura não enviei diligentemente a chamar-te? Por que não vieste a mim? Não posso eu, na verdade, honrar-te? Então Balaão disse a Balaque: eis que eu tenho vindo a ti. Porventura, poderei eu agora, de alguma forma, falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. Veja que Balaão então vai ficar com temor, porque ele viu que o anjo do Senhor foi diante dele. E se ele falasse algo que não era da vontade de Deus, se ele amaldiçoasse o povo, segundo a sua vontade, ia ficar ruim
para ele. Continue aqui comigo que já estamos encerrando a leitura do capítulo. E Balaão foi com Balaque, e vieram a Quireate Uzote. Então Balaque matou bois e ovelhas, e deles enviou a Balaão e aos príncipes que estavam com ele. E sucedeu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o fez subir aos altos de Baal. E viu Balaão dali a última parte do povo. Amém, amados? Nós só vamos continuar essa leitura amanhã. Isso mesmo, amanhã. Eu sei que você ficou aí meio curioso, curiosa, mas se formos ler toda o restante dessa história agora, nós vamos acabar com um vídeo aí de 1 hora de leitura e não é o propósito, tá? Então, aguarda aí, segura a curiosidade que amanhã estaremos de volta. E você vai ver o que acontece quando alguém se mete a besta de querer amaldiçoar quem é de Deus. Inclusive, como preguei ontem também, falando da tentação no culto da noite, eu lembrei de um provérbio da própria palavra que diz que a maldição sem causa não virá. Então, amanhã você vai ver aí o complemento dessa história. Mas não esqueça de compartilhar esse vídeo para o maior número de pessoas, de deixar também aí o seu joinha para ajudar o engajamento aí deste vídeo aqui na plataforma. Amém? Forte abraço, até amanhã, a paz do Senhor e viva Jesus!